Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor e vamos com mais um episódio de quinta-feira. No episódio de hoje, o TST afasta a indenização à bancária que trabalhou em agência sem porta giratória. Também vamos ao STJ, que reafirmou qual é o caminho processual para tentar desfazer um acordo homologado judicialmente. No direito digital, o STF julga recursos sobre a responsabilização das Big Techs por conteúdos ilegais publicados por usuários. E na coluna da LL Insights de hoje, nós vamos ver uma análise sobre o fim da escala 6x1 e como as empresas podem começar a se preparar. No final do episódio, eu aproveito para ler o que vocês comentaram na edição passada e agradecer a cada um de vocês. Mas então, bora pro episódio. Peguem um café, coloquem o fone e vamos entender como esses temas estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. Vamos começar com o direito do trabalho. A quarta turma do TST manteve decisão que isentou o Banco Santander de pagar indenização a uma bancária que alegava ter trabalhado, durante parte do contrato, em uma agência sem porta giratória e sem detector de metais. A trabalhadora atuava em Aracaju e sustentou que a ausência desses equipamentos descumpria normas de segurança aplicáveis às agências bancárias. Segundo ela, a situação a expôs a risco de assaltos e sequestros, gerando medo e estresse. Em primeira instância, a bancária obteve indenização de R$10 mil, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região reformou a sentença e excluiu a condenação. Para o TRT, embora tenha havido falta de equipamentos de segurança por determinado período, a trabalhadora não descreveu nenhum fato concreto que demonstrasse ofensa a direitos da personalidade. Também não apresentou provas, como documentos médicos, que indicassem sofrimento psicológico ou abalo moral. No TST, o relator ministro Alexandre Ramos observou que a bancária buscava o reconhecimento de dano moral presumido, sem necessidade de comprovação concreta do prejuízo. Essa tese foi afastada. O ministro também diferenciou o caso de precedentes sobre dano moral coletivo em ações civis públicas contra bancos por falta de segurança. A decisão foi unânime. Agora presta atenção, para você estar entre os nomeados da AGU, você precisa começar do jeito certo. 98% não vai passar, mas os que passarem serão os que sabem exatamente como fazer a prova. O concurso simulado AGU do Revisão Ensino Jurídico tem esse objetivo. Este é o único teste que valida sua estratégia de ponta a ponta, simulando as fases objetiva, discursiva e oral. E tem mais, quem vencer o simulado vai ganhar prêmios incríveis, do primeiro lugar ao 20º colocado. O grande campeão vai faturar inscrições pagas em concursos de procuradoria por todo o Brasil até 2027, além de passagens e hotel para a prova real da AGU em Brasília. Garanta sua inscrição agora. O concurso começa no próximo domingo, 14 de junho. Clique agora aqui no link da descrição, vença o simulado e garanta o seu futuro na elite da advocacia pública. A terceira turma do STJ reafirmou que a ação anulatória é o instrumento adequado para desconstruir acordo homologado judicialmente, mesmo quando a sentença homologatória já transitou em julgado. O caso teve origem em uma ação coletiva, ajuizada por uma associação de aposentados de uma empresa pública, na qual foi reconhecido atraso no pagamento de valores relativos à complementação de aposentadoria dos filiados. A fundação responsável pelo pagamento firmou um acordo com o grupo de aposentados, e esse acordo foi homologado pela Justiça. Depois, a própria fundação ajuizou a ação anulatória para invalidar o acordo e pedir a restituição dos valores pagos. O argumento era de que os beneficiados não seriam filiados à associação autora da ação coletiva. O Tribunal de Justiça de Sergipe extinguiu o processo sem resolução de mérito, entendendo que o caminho correto seria a ação rescisória, já que a sentença homologatória havia transitado em julgado. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi destacou que, embora já tenha existido divergência doutrinária sobre o tema, o Código de Processo Civil atual resolveu a questão. O artigo 966, parágrafo 4º, prevê expressamente a possibilidade de anulação de acordos firmados entre as partes e homologados pelo juízo. A ministra explicou que a ação rescisória é cabível para desconstituir decisões de mérito transitadas em julgado, em hipóteses excepcionais previstas em lei. Já a
ação anulatória é o meio adequado para atacar atos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo, quando esses atos foram apenas homologados pelo judiciário. No caso, Nancy Andrighi ressaltou que a solução do conflito foi definida pelas próprias partes, sem pronunciamento estatal sobre o mérito da controvérsia. Por isso, não se tratava de desconstituir um ato propriamente estatal, mas de discutir a validade do acordo homologado. Acompanhando a relatora, a terceira turma determinou o retorno do processo à origem para que o caso seja julgado pelo rito da ação anulatória. E vamos com o direito digital. O STF julga recursos apresentados por plataformas digitais contra a decisão que reconheceu a responsabilidade civil das Big Techs por postagens ilegais feitas por usuários. Os recursos foram apresentados pelo Facebook e pelo Google e pedem esclarecimentos sobre a decisão do Supremo. As plataformas solicitam prazo para a implantação das novas regras ou, alternativamente, que elas só passem a valer após o trânsito em julgado da decisão do plenário. Também foi pedido que o STF reconheça a presunção relativa de culpa das plataformas, permitindo a apresentação de provas em sentido contrário. A discussão decorre do julgamento em que o Supremo declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse dispositivo prevê que, para proteger a liberdade de expressão e evitar censura, as plataformas só poderiam ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros se descumprissem ordem judicial de remoção. Com a decisão, o STF entendeu que esse modelo não protege adequadamente os direitos fundamentais e a democracia. Enquanto não houver lei sobre o tema, os provedores poderão ser responsabilizados civilmente por conteúdos ilegais publicados por usuários. A decisão definiu que as plataformas devem remover determinados conteúdos após notificação extrajudicial. A lista incluiu atos antidemocráticos, terrorismo, induzimento ao suicídio e à automutilação, discriminação por raça, religião, identidade de gênero, condutas homofóbicas e transfóbicas, crimes contra a mulher, pornografia infantil e tráfico de pessoas. Em caso de descumprimento, as plataformas poderão responder por danos morais e materiais causados a terceiros. Agora, o julgamento dos recursos deve esclarecer pontos sobre a aplicação prática dessa responsabilização. E vamos agora com a coluna do LL Insights, o espaço de análises do portal Lolere. E a de hoje é assinada por Carla Martins de Oliveira, advogada graduada pela PUC São Paulo, mestra em serviço social e sócia do Ribeiro e Cury Advogados. O tema é o fim da escala 6x1 e os impactos práticos que a mudança pode trazer para empresas, contratos de trabalho, jornadas e folha de pagamento. Nós acompanhamos aqui pelo podcast que no dia 27 de maio de 2026, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC que prevê o fim do regime de 6 dias consecutivos de trabalho para um dia de descanso. O texto aprovado estabelece jornada máxima de 40 horas semanais e 8 horas diárias, além de 2 dias de descanso remunerado por semana, sendo um deles preferencialmente aos domingos. A medida ainda não está em vigor. O texto segue para análise do Senado, onde precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e ser aprovado em 2 turnos pelo plenário. Se houver alteração, a proposta volta à Câmara. Mesmo assim, a possível mudança já exige atenção das empresas. O ponto central é que a redução da jornada não autoriza redução salarial. Na prática, contratos hoje estruturados em 44 horas semanais poderão precisar ser ajustados para 40 horas, preservando a remuneração dos empregados. A PEC também prevê uma transição. Depois de 60 dias da promulgação, a jornada cairia de 44 para 42 horas semanais, já com 2 dias de descanso. No mesmo prazo, cláusulas coletivas que autorizem a escala 6x1 perderiam validade. Após 14 meses, a jornada passaria definitivamente para 40 horas semanais. O texto ainda permite algumas flexibilizações. O regime 12x36 poderá ser mantido, desde que sejam garantidos, na média mensal, 2 dias de descanso por semana. Também continuam fora do controle de jornada os trabalhadores com remuneração superior a R$ 21.100
R$188,87. Para MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, a PEC prevê futura lei complementar com regras de transição mais suaves. A conclusão da coluna é que, embora a mudança ainda dependa do Senado, o planejamento não deve esperar. Empresas precisam avaliar impactos financeiros e operacionais, estudar novas escalas, revisar contratos e acompanhar convenções coletivas, porque sindicatos e empregadores terão de renegociar pontos importantes da rotina trabalhista. Mais do que resistir à mudança, o momento exige adaptação estratégica para evitar passivos e organizar a transição com segurança jurídica. E esse é só um pequeno trecho do texto, pessoal. Se você quiser conferir ele na íntegra, é só clicar aqui no link da descrição. E se você é novo por aqui e quer saber como faz para publicar na LL Insights, é muito simples. É só você ser um advogado que tem uma leitura própria sobre o que está acontecendo no direito, enviar sua análise ou tese pelo link na descrição e pronto. Então não perde essa chance de publicar na LL Insights e ter o seu nome cada vez mais ocupando espaço no digital. Muito bem, chegamos ao fim do episódio e vamos ver o que vocês andaram comentando por aqui. E claro, para ler o comentário do Reinaldo, eu preciso contextualizar vocês sobre a notícia de ontem, porque ele trouxe mais alguns complementos jurídicos aqui. Basicamente, ontem nós falamos sobre a discussão no STJ envolvendo presos que pedem a visitantes a entrada de drogas em presídios. O ponto era se, quando a droga é interceptada antes da entrega, a conduta deve ser tratada como ato preparatório impunível ou se pode gerar responsabilização penal. Sobre isso, o Reinaldo falou o seguinte: é um absurdo não fazer um enquadramento na lei porque o produto não foi entregue. Segundo o artigo 157 da Lei nº 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, prevê como crime a introdução ou colaboração para introdução no estabelecimento prisional de substâncias, aparelhos eletrônicos e outros, com pena de reclusão de 2 a 4 anos. Então a decisão da juíza foi corretíssima. Muito obrigado pela sua participação, Reinaldo. A Bela também comentou, como sempre, essa dupla dinâmica não perde um episódio. Bom dia, entrando em semana de provas aqui na faculdade, mas não deixo de acompanhar vocês. Boa semana a todos. Boa semana, Bela. O Josemar comentou aqui, bom dia com a Loberer. Eu acho que eu gostei desse jargão, hein? No mais, eu quero agradecer a todos os outros que comentaram no episódio de ontem, o Andrei, Rômulo, a Gisele, Lorena, Diogo e Laitarde. Muito obrigado pela presença de vocês e não esquece de bater o ponto aqui no episódio de hoje. Se você ainda não é inscrito na nossa newsletter, se inscreva, porque todo dia chega direto no seu e-mail muitas outras notícias jurídicas para te deixar ainda mais informado. Ela é gratuita e o link está aqui na descrição. Segue também o nosso podcast no seu agregador de podcast favorito, avalie a gente com 5 estrelinhas e compartilhe esse episódio com todo mundo que você pode achar que vai se interessar pelo programa. Sua ajuda é muito importante. Por hoje era isso, muito obrigado por ter me escutado até aqui e até amanhã.